Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly no Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as 10 leituras do mês de setembro. Setembro foi um mês de ótimas leituras bem diversificadas, onde eu consegui ler muitas das coisas que eu estava postergando ou que estavam mais paradas no estante, e isso foi muito bacana, e me renderam excelentes experiências de leitura. E antes de começar a falar dos livros, quero lembrar vocês que o link da Amazon tá aqui embaixo, então se gostarem de alguma coisa, por favor comprem pelo meu link, comprando por ele vocês me dão uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso. E esse dinheiro eu uso para investir no canal. Inclusive a bateria da câmera que estou usando agora foi comprada com dinheiro das comissões, então muito obrigada. Quero me desculpar também pelo atraso nesse vídeo, né? Já era para ele ter saído, geralmente eu coloco na primeira semana do mês. Mas esse mês foi muito corrido, eu tive que adiantar umas consultas médicas que eu deixei pra fazer agora por causa da pandemia, então acabei me enrolando um pouco. Peço desculpa por isso, mas o conteúdo do canal agora já normalizou, essa semana tem os vídeos certinhos, semana que vem também. Então, basicamente é isso. Agora bora falar dos livros. E eu comecei o mês lendo Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Tô falando o nome dele errado, tenho certeza, porque eu não entendo muito de francês e provavelmente minha pronúncia está errada. Então se você souber como pronuncia o nome desse homem, me corrija aí embaixo. E eu sempre fui muito apaixonada pelo musical do Fantasma da Ópera, então eu era louca pra ler esse livro. E quando eu tive a oportunidade ano passado, né, na Black Friday, acabei comprando e agora surgiu a oportunidade de ler. E aqui a gente vai ter uma ficção gótica inspirada em alguns fatos históricos que marcaram a história da ópera de Paris no século XIX. Então a gente vai vendo essa história se desenrolar ali na ópera, né, vendo todo o seu funcionamento, vendo todo o misticismo que envolve o fantasma da ópera, e vemos Christine Daae sendo envolvida pelo anjo da música que vai ensinando pra ela como desenvolver o seu talento, e a gente vai vendo como ela se enredou por esse anjo da música, por questões assim que vêm de antes da ópera em si, que vem muito do pai dela. E tudo assim começa a se desenvolver mesmo quando o Raul, que é um apaixonite da Christine de infância, entra na história e vai quebrar aquele padrão que existe entre Christine e o Eric, que é o fantasma da ópera, né? E a gente vai vendo a história se desenrolar, a gente conhece muito da ópera, muito da história da Christine antes da ópera, da história dela com o pai, da história do Raul, da história dela com o Raul e do próprio Eric. Assim, o Raul e a Christine, eu já não tenho muita paciência com eles no musical, sabe? A Christine sim, mas o Raul eu sempre achei ele meio tonto, sabe? E no livro ele é muito ingênuo e ele se envolve com as coisas assim, uma possessividade pra cima da Christine também, assim como o Eric, então foi uma coisa meio estranha. A Christine aqui, ela é bem ingênua, mas você vê que no fim das contas ela tem um bom coração, e o Eric é aquele tipo de personagem que ele não é bom. Ele não é bom porque as pessoas não foram essencialmente boas com ele durante toda a vida, sabe? E aí você vai vendo aquelas características dele, todo o egoísmo e tudo que ele faz de errado, mas você vai conhecendo a história dele e você vai vendo que muito disso é por culpa da sociedade, você vai se enredando com aquele personagem, e eu acho ele um personagem fantástico. Achei nesse livro também. Os outros dois não me cativaram tanto, mas no geral eu gostei bastante da história, achei muito interessante. E recomendo se você gosta do musical, mas já tira aquela pressão de achar que é igual ou que vai te enredar no mesmo nível, sabe? Por que não? E outra coisa que eu achei muito bacana nesse livro é a narrativa, a forma como ela é feita, tentando convencer o leitor como se fosse um dossiê de que o fantasma da ópera realmente existiu, sabe? Eu achei muito bacana. Então essa foi a minha primeira leitura de setembro. E a minha segunda leitura do mês foi Um Beijo e Nada Mais, da Mary Bellog, que é o 7º livro da série do Clube de Sobreviventes, o penúltimo, e que vai contar finalmente a história da Imogen, que é a única mulher que faz parte do Clube de Sobreviventes. Aqui a gente vai ter o Percival, o novo conde de Reios, que nos seus 30 anos ele percebe que ele é feliz, que ele tem uma família que o apoia muito, que ele tem amigos, mas que falta um sentido pra vida dele, sabe? Que parece que ele só tá ali sobrevivendo e que ele não faz nada de realmente essencial com a vida dele. E aí ele resolve visitar uma das propriedades, né, do título dele, na Cornualha, e lá ele vai acabar conhecendo a Imogen. A Imogen é a viúva do antigo conde, e ela tá vivendo ali naquele lugar, assim, tentando se reconstruir, mas a morte do marido, a forma como tudo aconteceu, a marcou muito.
ela estava com ele no momento, então aquilo tudo traz um sentimento muito forte pra ela, que faz com que ela sinta que ela não mereça ser feliz. E o Percival é um cara que sempre dá bem com todo mundo e que é super alto astral, então logo vai haver um choque entre eles, ele consegue ser gentil com todos, menos com ela. E eles vão convivendo e aos poucos vão despertando o melhor e o pior de cada um e fazendo com que cada um vá trazendo à tona as coisas que realmente incomodam e as feridas que carregam. E é uma história muito bonita, muito tocante, eu gostei muito. Eu confesso que eu esperava ainda um pouquinho mais, eu achei que ia ser um livro perfeito, o melhor livro da série. No entanto, foi uma história muito boa, que me envolveu muito e que eu entendo as reticências da Imogen em relação ao Percival, em relação aos sentimentos que ele ia despertando nela. E quando ela conta o que realmente aconteceu quando o marido dela morreu, você entende o porquê ela carrega tanto aquela dor e porque ela não consegue deixar com que aquilo vá embora, sabe? E, enfim, eu gostei muito. É Mary Balog, né, gente? É meio impossível os livros dessa mulher não me ganharem. Mas eu esperava um perfeito e foi um muito bom. Mas isso vocês já sabiam daquele ranking de romance de época que eu fiz, né? Enfim, gostei demais e eu tô muito ansiosa pro último livro dessa série. E a minha leitura seguinte já foi um livro bem menor, bem mais curtinho, que tá parado na minha estante aqui há muito tempo, que é Amor, Amizade e Outras Histórias, da Jane Austen, que são mais alguns contos em narrativa epistolar. E aqui, como eu já disse, né, são contos através de narrativas de cartas, com amores, desamores, desventuras amorosas, desmaios, enfim. São contos muito curtinhos, com muito humor, que você já vai vendo ali a preparação da Austen para os romances dela, né, para os futuros romances, e é muito interessante você ver como era a escrita dela na época e o que ela se tornou, sabe? Então, assim, para quem é fã da Austen, eu recomendo sim que dê uma chance aos romances epistolares dela. São leituras despretensiosas, você não vai encontrar o que você encontra em Orgulho, Preconceito e Persuasão, por exemplo, mas dá para passar bons momentos com esses livrinhos dela. E tem mais alguns contos ainda que eu não li, mas que tem no Juvenília, e eu pretendo ler em breve. E logo depois foi a vez de ler um romance nacional incrível, que me ganhou por completo, que me emocionou, que me fez sorrir, que me fez ficar apreensiva. E que vocês me acompanharam, né, durante a leitura. Se você não viu ainda, vai lá conferir, o vlog tá aqui em cima. E eu estou falando de Outra Vez, da Ivy Campos. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Amanda, que sempre foi uma boa filha, que sempre foi uma mulher temente a Deus e que tentava ser sempre sua melhor versão, que perde o marido de uma forma abrupta e que ela perde muitas das suas crenças, da sua fé. E ela vive agora em função da filha e da profissão. Ela é diretora de uma escola de elite em São Paulo e ela realmente acredita no poder da educação. E é nessa escola, quando ela precisa de um professor substituto, que ela vai acabar conhecendo o Pablo. O Pablo é um espanhol apaixonado por lecionar, que vai dar aulas de história nesse colégio onde ela trabalha e que vai despertar muitos sentimentos nela, que vai fazer com que ela perceba que ela ainda pode amar e que ainda pode existir um amor entre homem e mulher na vida dela, com cumplicidade, e que vai fazer ela repensar muitas das coisas da vida dela e que vai trazer, que vai somar, sabe? Que vai ser incrível. E além do romance, que é incrível, que enreda desde o início, porque os dois são maravilhosos e tem uma química incrível, a gente ainda vai ter muito de relações familiares sendo tratadas, do amor, né, pela educação e a forma como um bom professor realmente pode mudar a vida de um aluno, um professor que ame aquilo que ele faz, a violência no âmbito escolar, o bullying, a depressão, dentre várias outras temáticas que são trazidas de uma forma muito responsável e muito interessantes para a trama e que só deixam tudo ainda mais incrível, sabe? Recomendo muito Outra Vez, eu amei a história. E pra saber ainda mais da minha experiência e da história, de tudo que eu senti lendo, vai lá conferir o vlog. E logo depois eu li o Diário de Helga, da Helga Weiss, eu não sei falar sobre o nome dela, mas ela é uma das sobreviventes do Holocausto, então a gente tem aqui a primeira parte do diário dela, que é em Praga, que ela vai vendo as mudanças acontecendo com o olhar dela de criança, porque ela era uma criança quando tudo aconteceu. Ela vai anotando quando a escola vai mudando, a realidade da família vai mudando, quando os amigos da escola começam a sumir e, assim, é tudo muito forte. E depois a gente vai para Terezin, que era um campo de internamento que foi antes, né, dos campos de concentração, para onde ela foi levada também. Ela faz diversas ilustrações e diversos anotações, né, sobre tudo que eles passavam ali, como foi sendo a vida, e depois Auschwitz, que ela foi mandada para Auschwitz também. E aqui ela já escreveu pós
o campo de concentração, né, essa terceira parte do diário, mas ela fala que ela lembra de tudo muito perfeitamente, que era impossível para ela, principalmente na época, esquecer tudo aquilo que ela passou, então ela faz um apanhado ali de tudo que ela se lembra, tudo que ela viveu e tudo que ela sofreu e viu pessoas sofrendo. E além desses 3 pontos, ela ainda traz muito também do que foi para os judeus retomarem suas vidas pós Segunda Guerra Mundial, sabe? Porque apesar de todo o horror ter acabado, o horror dos campos de concentração, eles ainda sofreram muito, porque eles perderam tudo que tinham antes, as pessoas viam eles como pessoas doentes e não davam oportunidade e tratavam de uma maneira distante, e eles passaram também por muitos percalços e muitas adversidades até que realmente conseguissem tomar um rumo nas suas vidas, sabe? E só pra elucidar, assim, essa questão, né, que eu falei por último, do final da guerra, tem aqui no prefácio uma coisa que eu acho bem interessante ler pra vocês, que foi: encerrei a minha anotação com o nosso retorno à Praga, em 1945, e as palavras finalmente em casa. No entanto, não havia casa a qual retornar. Minha mãe e eu não tínhamos para onde ir, meu pai jamais voltou e nosso antigo apartamento fora ocupado. Eu tinha 15 anos e meio e, acima de tudo, precisava recuperar anos de estudos perdidos. Começamos uma nova vida. É um relato de uma sobrevivente da Segunda Guerra, um relato muito cru e, assim, que dói de ler realmente, sabe? Que mexe muito, mas que é extremamente necessário, porque se a gente não retoma a história, se a gente não conhece a história, a gente tende a repeti-la, né? E foi um livro, assim, que mexeu muito comigo e que eu me emocionei em diversas partes e que eu fiquei muito pensativa no final, sabe? Eu refleti muito sobre o que eu li e sobre aonde o ser humano é capaz de chegar. E uma crítica que eu vi em relação a esse diário é que as pessoas esperavam alguma coisa mais profunda e mais complexa e falam que acharam a escrita do início e até o meio bem infantil. E assim, gente, é uma coisa meio complicada, né, você esperar uma escrita profunda e desenvolvida de uma criança, porque se era infantil era realmente porque ela era uma criança passando por todos aqueles horrores, né, então tenham isso em mente e tenham em mente também que quando você termina de ler, né, no caso, você vê o quanto ela amadureceu, o quanto ela foi forçada a amadurecer por causa dos horrores que ela viveu, sabe? Enfim, eu recomendo muito a leitura, por todos os motivos que eu já disse, mas saibam que é uma leitura bem pesada e que vai mexer muito com vocês, então estejam com o psicológico preparado. E aí logo depois eu precisava de uma leitura mais leve para extravasar meus sentimentos e eu acabei pegando Como Encantar um Canalha, da Suzanne Enoch, que é o segundo livro dessa trilogia, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou escrever aqui na tela, que vai contar a história do Santo e da Eveline. E a Eveline é uma moça de família nobre, que convive em sociedade, mas ela tá cansada dos chás, dos bailes e das festas, e ela quer fazer alguma coisa realmente substancial com a vida dela, sabe? Ela acha que fazer bordados pra crianças carentes, né, em épocas festivas não é o suficiente. Ela quer dar algum propósito a todo o privilégio que ela tem. E um dia, passando em frente a um orfanato, ela sente que é aquilo que ela quer fazer, que ela quer trazer um pouco mais de luz e um pouco mais de conforto e de conhecimento para a vida daquelas crianças. E seria perfeito se não fosse a sociedade julgá-la por isso, eles acham aquilo muito errado, e se não fosse o santo. O santo é um marquês de uma reputação terrível e nenhuma moça de boa conduta quer ser vista com ele. E ele, por acaso, é um dos administradores do orfanato que a Eveline quer ajudar. Só que ele tem outros planos pro orfanato, ele quer mandar aquilo às favas, ele quer dar um jeito de acabar com aquilo. E ela vai acabar se pondo no meio dessa confusão toda. E nisso entra o pacto que ela fez com as amigas, que elas vão fazer com que alguns dos libertinos, né, da sociedade aprendam uma lição, e ela resolve que o santo vai ser o alvo da sua lição. E aí, claro, né, a gente vai ver muita confusão e muitas coisas acontecendo e assim. De início eu achei que eu não ia gostar do livro, porque o santo realmente ele é um canalha, um babaca, assim, da pior espécie, que, coitado da Eveline, viu? Comeu o pão que o diabo amassou na mão dele. No entanto, as coisas vão muito rápido, sabe? Tem muita coisa acontecendo no livro, o livro é bem dinâmico. E ela vai, assim, mostrando pra ele que se ele não é fácil, ela é 2 vezes pior, entendeu? Então, assim, é um livro que a gente começa a ler achando que não vai gostar do santo, que não tem nada que ele possa fazer que vá
fazer com que a gente goste dele com a Eveline, mas as coisas vão acontecendo e a gente vai gostando dos dois, vai torcendo por eles. E se torna uma leitura muito gostosa, muito divertida, daquele tipo que a gente ama ler em romance de época, sabe? Então, assim, foi uma leitura muito boa, muito gostosa e que eu recomendo muito. Tô louca pra ler o terceiro livro, mas eu ainda vou falar um pouquinho mais desses livros num vídeo específico. Mas já adianto que gostei demais e que eu recomendo muito os 2 livros dessa trilogia que eu... E aí, logo depois, eu li um livro que estava parado na minha estante há 84 anos e que toda vez que eu fazia uma bookshelf tour, alguém falava: leia esse livro, ele é incrível, ele é perfeito. Aí eu resolvi dar uma chance, né, gente, que foi o Na Ilha, da Tracy Graves. Eu acho que eu falei errado e esse nome dessa mulher é um trava-língua. E aqui nesse livro a gente vai ter a história da Ana e do TJ. A Ana tem 30 anos, ela é professora, ela tá numa fase do relacionamento que tá bem complexa, ela não sabe exatamente pra onde ir, o que fazer em relação a esse relacionamento, e ela acaba aceitando dar aulas nas férias pra um garoto de 16 anos que esteve doente e que os pais querem agora que ele corra atrás do prejuízo enquanto eles estão passando férias nas Maldivas. Pois é, né, gente? Maravilhoso. Aí temos o TJ, que é esse menino de 16 anos que passou por um câncer, que tá curado, e que resolve convencer a mãe de que ele pode ir depois para as Maldivas com a tutora dele, porque ele quer ir numa festa de uns amigos, ele passou muito tempo sem viver a adolescência dele, né, então ele quer ter essa oportunidade. E a mãe acaba deixando, e a Ana e o TJ vão juntos para as Maldivas e acontece um acidente aéreo e eles acabam caindo numa ilha e passando anos e anos nessa ilha. E a partir daí a gente vê uma história de sobrevivência, um dia após o outro, eles tentando se manter nessa ilha, à espera de um resgate que talvez nunca chegue, que é uma coisa bem angustiante, na verdade. E a gente vai vendo o TJ se tornar um homem e a Ana tendo consciência disso, e você fala: meu Deus, isso nunca vai funcionar, olha a diferença de idade entre os dois. Mas a autora faz de um jeito que funciona. E assim, é um livro bem interessante, a autora tem uma narrativa muito boa que prende, sabe, do início ao fim. Tem algumas coisas ali na questão da sobrevivência deles que é uma coisa muito fantasiosa e que nunca daria certo, sabe? E que você fica assim, tá, esse aqui é um pouco chutado, que foram algumas coisas que me incomodaram um pouquinho. E em relação ao romance, assim, eu achei interessante a forma como tudo vai acontecendo, tem coisas depois, assim, também que são bem interessantes e que são discussões pertinentes e, assim, gostei bastante, não se tornou um favorito como foi de muita gente, mas tirando essa parte, assim, de que algumas coisas não fariam sentido nenhum na minha cabeça, nem hoje, nem amanhã, talvez nem nunca, foi uma leitura muito gostosa, muito agradável e que foi ótima pra passar o tempo. E logo depois foi a vez de ler uma continuação de um livro que o primeiro eu gostei, mas não gostei tanto. No entanto, eu queria dar continuidade à série, porque alguns de vocês me falaram no Instagram que era o melhor livro da série, que era muito gostoso de ler, e vocês realmente estavam certos. E foi O Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Verity, que ela é bem introspectiva, ela gosta dos livros dela, do canto dela, e os amigos dela simplesmente não entendem e ficam empurrando homens pra cima dela. E pra ela se livrar, né, dessa questão das pessoas empurrarem pretendentes pra cima dela, ela acaba inventando um namorado oceanógrafo, o Peter, que é perfeito, e que realmente tira as pessoas do pé dela por um tempo. No entanto, as pessoas querem conhecer o Peter, e o Peter não existe. E aí surge o dilema, né, o que fazer com o Peter, porque ele nunca vai aparecer. E aí ela resolve terminar com o Peter, fala isso pra todo mundo, e as pessoas ficam, poxa, mas você vai encontrar outra pessoa. E aí um dia, quando ela vai na cantina italiana favorita dela, ela acaba sentando na mesa de um cara totalmente aleatório, porque ela percebe que algumas amigas estão seguindo ela, e esse homem é o Johnny. Ele fica meio intrigado porque aquela mulher sentou ali, e ela fala, olha, não me desmente, mas eu preciso que você finja que... Enfim, vamos fingir um negócio aqui porque eu quero tirar minhas amigas do meu pé. O Johnny fica intrigado com ela, ele também tá passando por essa fase onde ele é apaixonado por outra pessoa, mas ele não pode ter essa pessoa, e outras pessoas ficam empurrando pretendentes pra ele também quer se livrar disso. Então ele volta um dia e vai atrás da Verity e propõe pra ela um namoro de mentirinha, pra tirar as pessoas dos pés deles e eles vão poder desenvolver uma amizade ali enquanto isso, né?
Logo, ela já pensa que aquilo não é uma boa ideia, mas ela acaba entrando nisso e vocês já sabem, né, gente? É um romance clichê que começa com um namoro de mentira. Então a gente já sabe onde isso vai dar. Mas o desenvolvimento é muito bacana, é muito envolvente. A personagem é apaixonada por Orgulho e Preconceito. Então, assim, já rolou uma identificação entre nós duas ali. Inclusive é engraçado porque ela consegue classificar todas as pessoas através dos personagens de Orgulho e Preconceito, e quando ela tem dúvida de alguma coisa pra fazer, ela pensa: o que Elizabeth Bennet faria? Enfim, esse foi um ponto que eu achei muito legal. Eu achei muito legal o romance, a forma como tudo vai acontecendo. Às vezes a gente tem uma vontade de dar um soco no Johnny, assim, pra ele acordar, pra ele abrir os olhos e ver as pessoas maravilhosas que estão em volta dele, né, ao redor dele. Mas foi um romance clichê muito gostosinho de ler, que fluiu super bem e que eu terminei com um sorriso bobo no rosto e com o coração quentinho, sabe? E vocês estavam certos, valeu a pena insistir na série porque esse livro aqui foi muito gostoso de ler. E a minha penúltima leitura do mês foi Coraline, do Neil Gaiman. Eu já amava, né, a adaptação, então eu queria conhecer o livro, e quando a Intrínseca relançou nessa edição maravilhosa, gente, eu não resisti. Eu já falei um pouquinho desse livro nas indicações que eu fiz pra ler no Halloween, né, pra entrar no clima do Halloween. Vou deixar aqui nos cards aqui em cima pra vocês irem conferir. Mas basicamente vai contar a história da Coraline Jones, que é uma garotinha muito esperta, muito curiosa, que um dia, desbravando o seu apartamento, ela acaba descobrindo uma porta que dá num muro, e depois ela consegue transpassar esse muro e acaba visitando uma realidade que parece muito a sua, mas tem várias coisas diferentes. Os pais, por exemplo, têm botões nos olhos e soam estranho, não parecem os próprios pais dela. E é uma história muito bonitinha sobre fazer o certo mesmo quando se sente medo, sabe? E é muito gostosa de acompanhar. A edição tá lindíssima. Os capítulos começam assim. Aí tem muitas ilustrações. Eu não sei se vai estar dando pra ver direitinho. Enfim, aquele tipo de livro leve pra você intercalar entre leituras pesadas, que é muito gostoso de ler, que é tanto pra criança quanto pra adulto, e que acaba ganhando um espaço especial na nossa estante. E a minha última leitura do mês foi um livro que eu li durante todo o mês de setembro. Eu li com a Alba e com a Larissa, que foi, assim, maravilhoso. Foi uma experiência de leitura incrível poder ler esse livro com as duas. A gente teve discussões muito bacanas. A gente não chegou ainda a discutir o final, mas foi uma experiência muito, muito boa mesmo. Ainda mais porque a gente teve visões muito parecidas em relação a esse livro, o que foi muito bom, porque destoa bastante em alguns pontos de outras pessoas que a gente viu comentando. Enfim, a gente leu durante todo o mês de setembro E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Esse aqui é um clássico que as pessoas falam que é uma das maiores histórias de amor de todos os tempos, onde a gente vai conhecer a história da Scarlett O'Hara através dos anos, né, que passa ali pelo período pré-guerra civil americana, durante a guerra e um período pós-guerra civil, onde tudo está sendo reconstruído. E sempre que eu ouvia falar desse livro, eu ouvia dizer o quanto a Scarlett O'Hara era uma personagem incrível. Eu via vídeos de pessoas falando que era um livro favorito da vida e que eles eram a Scarlett, e eu ficava muito curiosa. Eu falei, poxa, deve ser uma personagem incrível, né, que realmente arrebata, porque para tantas pessoas amarem ela tanto. E aí vamos nós três começar a ler, né, gente? E a Scarlett, provavelmente, ela e o Rex, na verdade, são os personagens mais odiosos que eu já conheci lendo. Ele até que, assim, no final você ainda tem uma visão melhor dele do que a dela. Mas, enfim, você se depara com uma Scarlett egoísta, mimada, que tá disposta a fazer qualquer coisa pra se dar bem e que passa por cima dos outros. E sim, gente, ela tem momentos, assim, de muita força e de muita resiliência, onde ela sacode a poeira e não se deixa abalar pelas adversidades. Mas ela é aquele tipo de personagem que faz uma coisa boa e 50 cagadas em seguida, que é pra te deixar bem puto e te deixar com muita raiva ao decorrer da leitura. Essa é a Scarlett O'Hara. Então, assim, eu realmente não entendi porque as pessoas amam tanto essa personagem, porque tem personagens que passam por questões de superação que são muito melhores do que ela. Mas aí a gente entra num ponto também que ela é uma personagem complexa e que você continua lendo o livro mesmo tendo um ranço tremendo dela, que é um mérito da autora, né? Que, falando da autora, ela escreve muito bem, ela te enreda, né? É um livro enorme, mas que você se sente preso à história e curioso pra saber o destino das pessoas, né? Da família O'Hara, da Melanie, que
é casada com o Ashley, que era o amor da vida da Scarlett, e que, né, acontecem coisas, que ela ama esse homem durante todo o livro, mas não pode tê-lo. E esse amor que ela sente pelo Ashley é irritante, muito irritante. Uma das personagens que eu gostei muito desse livro foi a Melanie. Ela é uma personagem bem interessante e talvez uma das poucas pessoas boas que vão aparecendo ao decorrer dessa trama, sabe? E assim, eu vou tentar fazer um apanhado porque eu acho que eu já tô me perdendo no que eu estou falando. Foi um mês de muitas discussões que a gente fez em relação a esse livro, sabe? Então, é muita coisa pra se comentar em alguns minutos de um vídeo de lidos do mês. É uma coisa complicada, mas basicamente a escrita da autora é muito boa, ela enreda, ela traz um período histórico assim de uma maneira muito interessante, ele é rico historicamente e a gente tá acompanhando ali o lado do sul, né, que perdeu a guerra civil, então não é spoiler, tá, gente? É da história, enfim. E então a gente vai acompanhar muito da mentalidade dessas pessoas, da forma como eles viam os negros, o que é muito revoltante em alguns pontos, na verdade na maioria dos pontos. E você vai acompanhando a Scarlett, que é uma personagem que você odeia, mas que ela é interessante de acompanhar, e o Hef, que vai aparecer em algum ponto ali da história no início, e depois vai reaparecendo durante todos os anos ali da vida da Scarlett, que também é um personagem que desperta sentimentos conflitantes no leitor, porque ao mesmo tempo que ele é bem odioso, ele também é o único que traz a Scarlett pra realidade, que não passa a mão na cabeça dela, sabe? Que consegue enxergar a Scarlett como ela realmente é. Então, assim, foi uma leitura que eu terminei sem saber que nota dar e o que eu senti em relação a ela, porque o final é um final um pouco aberto, mas bem merecido, e aí você fica meio, sabe? Aquele meme do John Travolta em Pulp Fiction, que ele fica tipo... Fui eu no final desse livro. Mas assim, no geral eu gostei bastante, eu achei a história muito rica, eu achei que a escrita da autora é muito boa, então vale a leitura, mas vá com o estômago preparado porque tem personagens odiosos, tem falas odiosas, falas extremamente racistas e preconceituosas, que você entende se você vê o contexto histórico, mas em alguns momentos até se pergunta se a autora pensa aquilo, porque... pela forma como ela escreve, mas enfim, né? Eu acho que foi uma habilidade mesmo de escrita da autora. E basicamente foram algumas das minhas impressões sobre O Vento Levou. Se vocês quiserem saber mais do que eu achei, mais do que o livro levantou em mim, mais questões, me falem que eu posso escrever um post no blog que eu acho que vai ficar mais completo, mas só se vocês quiserem também, porque, enfim, me contem aí embaixo. E bem, pessoal, isso foi tudo que eu li no mês de setembro. Me contem aí se vocês já leram algum desses livros, se gostaram, se não gostaram. Me contem qual foi a melhor leitura de setembro de vocês, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Muito obrigada por ter assistido até aqui, beijos e até o próximo vídeo.